Publicidade 2023, olha gente, hoje eu tenho o prazer de ter aqui a Malu dos Bolos Saudáveis. Olá, tudo bem, Rafael? Obrigada pelo convite, fico muito grata, muito lisonjeada. Estamos aqui para transbordar e passar conhecimento. Malu, eu que agradeço, viu? Obrigado por você ter esse tempinho, vir aqui conversar com a gente. E olha, é muito legal porque bolo é muito gostoso, né? E bolo saudável ainda é mais gostoso ainda. A alimentação saudável vem crescendo, né? Nos últimos anos para cá. E assim, hoje temos, né, várias matérias-primas de qualidade selecionadas, o que faz um produto saudável ter maravilha. Sabor e ter prazer de você se alimentar bem. Olha, e o pessoal gosta tanto dos bolos da Malu. Malu, conta pra gente, como é que você começou nesse negócio, nesse ramo? Você sempre foi da culinária saudável, assim? Na verdade, Rafael, eu comecei a empreender por uma dor, né? Sim. Na verdade, eu era CLT e quando eu comecei a empreender foi aí finalzinho de 2014, dezembro de 2014. E fui empreendendo sem querer empreender, na verdade, né? Não sabia, não. Porque é mais cômodo para você que é CLT querer ser CLT, porque você tem 13º, você tem férias, você tem PLR, né? Quando você trabalha no multinacional, que nem eu trabalhava, então você tem o conforto, é mais conforto. Sim. Porque quando você começa a empreender, você sabe dos desafios que nós enfrentamos, né? Que empreendedores, que empresários enfrentam no dia a dia. Então, na verdade, iniciei empreendendo através da minha professora, né, de inglês. Quando eu fui desligada dessa multinacional que eu trabalhava, eu investi todo o meu valor em pós-graduação e fui fazer inglês particular porque eu queria trabalhar com CLT. E as coisas não é do jeito que é para ser, que tem que acontecer. E foi quando eu levei uma aula normal de inglês que eu estava fazendo particular, um bolo para minha professora. E aí ela gostou do bolo e veio falando para mim assim, olha, já que você está sem trabalhar, por que você não trabalha com bolos? Eu, com o meu orgulho, falei, capaz, trabalhar com bolo. Falei assim, eu tô me especializando para trabalhar na área que eu atuava, para trabalhar com bolo. Aí ela veio falando para mim humildemente, mas quando eu fiquei desempregada, eu vendia bombom. Ela falou para mim, então por que seu bolo é gostoso e tal, inclusive eu quero para a próxima semana novamente, eu quero que você cobre. Eu falei para ela, não vou cobrar, eu faço questão de trazer. E foi quando ela falou isso para mim, e aí eu fiz um bolo para ela, e a minha sobrinha estava na casa da minha mãe, que eu estava lá com a minha mãe. Ela viu um bolo e levou para a escola também um pedaço, que eu tinha feito um para minha professora e um para minha mãe. E uma amiga dela pediu, falou assim, tia, faz um bolo também que a minha amiga quer. Ela gostou do bolo. Quanto que você cobra? Eu falei para ela, eu vou fazer, mas eu não tenho nenhum valor. Eu vou entregar o bolo para ela. E fiz um bolo para a amiga da minha sobrinha. E na semana seguinte, a amiga dela quis outro bolo, que a mãe dela tinha gostado. E fiz novamente. Aí eu cobrei bem baratinho na época, porque eu não tinha noção de valor. E a minha sobrinha brincou. Já pensou, tia, você começa a trabalhar com bolos? Você virá assim, a Maria dos bolos? Falou para mim, né? Porque o meu nome é Maria Lúcia. E aí eu peguei e falei para ela assim, falei, não, a tia não vai trabalhar com isso, não. E foi quando mesmo, assim, que eu levei para ela, isso foi mais ou menos em setembro de 2014. Quando foi em dezembro, teve um varejão que entrou em contato comigo, que uma moça da igreja que eu congregava, levei um bolo para ela, e o sogro dela queria que eu vendesse os bolos no varejão. E eu fui, fiz os bolos, levei, ele começou a vender e tal. Foi quando um outro varejão entrou em contato comigo. Eu fui em tal varejão e eu quero esses bolos aqui, também no meu varejão. E eu fui e vendia muito baratinho, Rafael, porque eu não tinha noção. Eu fazia, sempre deposito amor.
Ô, Malu, no começo a gente sempre fica meio tímido. Será que as pessoas estão gostando, assim? Você começou a perceber que tava todo mundo gostando do bolo? Foi assim, eu achei que tava, né? Assim, pô, essas pessoas estão pedindo, é porque gostam, né? E assim, aí teve o final do ano, e eu parei o final do ano, e falei, eu dei aquela pausa de dezembro a janeiro. Quando foi em janeiro, o Varejão novamente entrou em contato, querendo mais bolos. Legal. E foi quando, né, na verdade, o Rafael ainda, a CLT me chamava, né? O meu coração chamava a CLT. Você queria estar na CLT? Eu queria CLT, então eu estava passando ainda por muitas entrevistas profissionais, né, para trabalhar em CLT. E assim, às vezes eu não passava, às vezes eu passava, o salário era baixo. E foi quando mesmo, assim, eu já estava começando com os bolos, né? Aí virou 2015, eu falei, opa, vamos especializar mais no negócio? Aí eu fui no Sebrae procurar ajuda, aí abri um CNPJ, aí que eu fui saber o que era ser um empreendedor, fiz alguns cursos básicos, né, no Sebrae. E eu sou uma pessoa assim que, quando eu quero algo, eu corro atrás, né? Eu corro muito atrás. Então, o que eu fiz? Eu não era muito de rede social. Antigamente era mais Facebook. Não sabia nada de Instagram. E tem uma nutricionista renomada aqui da cidade que eu vi as pessoas levando os produtos até ela. Legal. E se ela gostasse, ela divulgava, né? Eu pensei comigo, por que não? O não eu já tenho. Você foi lá e levou? Eu fiz um bolo e levei. Ela me recebeu humildemente. E eu ia deixar lá com a secretária. A secretária falou, não, ela não quer que você deixe, ela quer conversar com você. Eu falei, nossa, fiquei assim, sabe? Assim, grata, né? Pelo atendimento dela. E quando ela foi, só conversei com ela. Ela falou assim, tá, você tem Instagram? Eu falei, não. Qual que é o seu Facebook? Eu lembro que era um nome enorme que eu tinha criado. Ela falou, então tá, eu vou experimentar. Se eu gostar, eu começo a te divulgar. Eu falei, tá bom. Aí foi coisas assim, que eu saí do consultório dela, coisa de 2 horas, ela mandou mensagem pra mim. Que bolo é esse? Aí eu peguei e falei pra ela assim, por quê? Tem algum problema? Tem? Ela pegou e falou pra mim assim, não, maravilhoso. O que você usou? Aí eu fui falar pra ela o que eu tinha utilizado. Ela falou, tá perfeito. Coisa boa. Já vou começar, todos os pacientes saindo daqui, começar a indicar você. E vou indicar para outras nutricionistas também. Legal. Aí eu fiquei muito grata, né, por ela, agradeci. E ela falou, continua que você está no caminho. Maravilha. E aí, ainda eu queria CLT, não queria continuar. E foi quando ia ter uma feira. E eu fui convidada para participar dessa feira, aqui mesmo, na Vila Maria. E essa feira, ela começava às 11 da manhã e até às 7 da noite. Sim. E eu lembro de ter levado 40 bolos. Opa. Quando chegou 4 horas da tarde, vendeu tudo. Eu não tinha mais bolo. Que até eu perguntei para a moça da feira, o que eu faço agora? Ela falou, pode ir embora, você já vendeu tudo. E aí, assim, ainda CLT me chamava. Mas ainda? Fui participar de um processo seletivo. Sim. Por quê, Rafael? Por que a CLT me chamava? Vou explicar. A linha que a gente trabalha é uma linha que os produtos têm um custo maior. Entendi. Certo? Então, eu não via nada entrar para mim. Eu só via sair. Entendi. Você entendeu? Então, aquilo me constrangia. Eu falei, poxa, como que eu posso empreender se eu não tô tendo nada? Sim, só tá saindo cada vez mais. Então, ainda a visão do CLT me chamava, por quê? Porque eu ia ter meu salário. Sim. E ali eu não estava tendo salário. Você entendeu? E eu peguei e fiz essa empresa que eu queria muito trabalhar. Era a 3ª vez fazendo teste nela. Falei, agora eu passo. Agora eu entro. Falei assim. Mas o nosso querer não é o querer do Senhor. Sim. E passei tudo. Todos os testes para entrar nessa multinacional. Falei que agora eu entrava. Mas no intervalo que eu estava aguardando, eu descobri o autismo do meu filho.
Meu filho, na época, estava com 2 anos e 4 meses. Ele não falava nada. Então, aquilo, para mim, meu mundo, assim, porque eu achava que o autismo era uma coisa de outro mundo. Sim. Eu não conhecia. Então, aquilo, nossa, o meu mundo, assim, desabou. Deu uma baqueada. Uma baqueada muito, assim, sabe? Aí, na verdade, eu falei, opa, semana que vem a empresa vai me ligar para começar a trabalhar. Então, o meu coração não queria, mas a minha mente queria. Sim. Sabe? Aí foi quando eu só falei assim, Senhor, faça o teu querer sobre a minha vida e não o meu. Sim. E eu me emociono quando eu falo. E foi quando a empresa me ligou, depois de uma semana, que a vaga estava concorrendo, ela foi cancelada. Sim. Aí eu entendi que eu tinha que cuidar dele. Não era para mim trabalhar mais fora. Ia ser difícil, ia ser desafiador, mas aí, vamos lá, vamos empreender. E eu comecei a empreender, aí comecei a depositar amor, né? Porque eu faço os bolos desde criança, mas eu fazia bolo comum, não fazia bolo saudável. Uhum. E foi quando eu voltei nessa nutricionista, em qual eu sou muito grata a ela, e fui falar para ela que eu tinha descoberto do meu filho. E foi na onde que ela me falou assim, você sabia que o autismo, você trabalhando com alimentação sem glúten, ele vai te ajudar no sistema neurológico do seu filho? Legal. Ele vai fazer o sistema neurológico dele, você tirando glúten, a trabalhar melhor. Porque no início, o autismo, a concentração deles é 0. Eles são muito agitados. Eles são, assim, crianças assim que não para, sabe? Assim, é eufórico. E eles fazem muitos movimentos, têm a seletividade alimentar. E foi quando ela falou isso para mim, ela pegou e falou para mim assim, tira o glúten da alimentação dele. Você vai ver como ele vai trabalhar melhor, como ele vai se concentrar melhor. E foi quando eu estava eu trabalhava com bolos comuns, bolos integrais e bolos sem glúten. Foi quando eu tirei do meu cardápio os bolos comuns e os bolos integrais, que tinham glúten, adaptando somente para os bolos sem glúten. E aí você me fala assim, Malu, você sabia fazer bolos sem glúten? Não. Aí como que eu fui fazer os bolos sem glúten? Falei, bom, se eu faço os bolos comuns, com trigo e com farinha integral, por que eu não posso utilizar praticamente as mesmas receitas, fazendo algumas adaptações para um bolo sem glúten? Sim. E foi quando eu fiz isso, né? Fui adaptando as minhas receitas, fui, sabe, reinventando, criando todas as minhas receitas. E foi quando eu comecei a fazer os bolos realmente, assim, que depois que eu depositei amor, que realmente descobri, né, o meu real propósito, porque que eu estava ali empreendendo, sim, que tudo começou a fluir. E aí, quando eu descobri o autismo dele, eu dei uma pausa com os bolos, porque o autismo em si, ele não tem exame que diagnostique, é comportamental da criança. No dia a dia. No dia a dia. Sim. Então, eu fui fazer vários exames para ver se chega a ser, né? Que, assim, eles querem descartar a possibilidade. Então, eu fiz exames de audição, fiz exames para fala, com fono, tudo. E até que ele recebeu o diagnóstico. Ele não falava, com quase 4 anos. E comecei todos os tratamentos. Assim que eu descobri, eu me dediquei total para ele, já fazendo os bolos, mas me dediquei para ele, levando em terapias, levando psicólogos, levando em fono, psiquiatras. Então, meu filho começou a falar com 4 anos e coloquei ele numa escola também. Eu não queria colocar ele na escola cedo, mas foi preciso para o autismo e a interação. Na verdade, quando você descobre no início, eles são um pouco individualistas. Eles não querem brincar. Eles querem ficar sozinhos. Ficar isolado, entendeu? Então, aquele começo para mim foi muito doloroso, porque assim, ele chorava, ele berrava na escola, mas eu era forte para deixar ele lá. Porque eu sabia que ia fazer bem para ele.
né? Então, assim, foi doloroso demais, ele chorando, as professoras me ligando, falei, deixa ele aí, ele vai ficar aí, sabe? Então, nesse caso, eu fui muito mais forte que o pai dele na época. E ele foi fazendo os tratamentos, crescendo, e quando ele começou a falar mesmo, foi com quase 4 anos, ele começou a falar e ao mesmo tempo começou a ler, né? Aí ele já estava na escola, a escola me chamou, eu pensei, aconteceu algo. A escola falou, sabia que seu filho está lendo já? Eu falei assim, eu achei que ele decorava, porque o autismo no começo decora muito. Falou, não, seu filho está lendo. A gente deu um livro para ele e começou a ler. Então eu fiquei muito grata, porque, o tratamento está fazendo efeito, ele está evoluindo. E com isso, realmente, ele foi crescendo. Eu mudei a alimentação dele, né? Muito no início. Então ele foi realmente ficando mais concentrado, ficando mais calmo. Ele foi, assim, aprendendo muitas coisas, né? Assim, eu me dediquei total para ele. E, 2 meses que eu fiquei parada, várias pessoas entrando em contato comigo. E aí, você vai fazer os bolos? Vai voltar a fazer? Aí eu falei, bom, as pessoas estão pedindo. A Nutri te indicou, outra Nutri te indicou. E eu comecei a visitar alguns consultórios de outras nutricionistas. Aí conheci uma outra nutricionista que me deu um livro. Que fala que é a cura pelo autismo também, que tudo envolve alimentação. Comecei a montar alguns cardápios para ele. Enfim, ele foi evoluindo. Aí foi quando eu fui criando várias receitas. Várias receitas de bolo. E foi quando teve um bolo, que ele até saiu do meu cardápio, que antigamente era um bolo de ricota, que muitas pessoas gostavam, mas bolo de ricota, assim. Eu já fiz bolo de abacate, bolo de batata doce, bolo de tudo que você pode imaginar. Eu fiz porque eu gostava de inventar, né? E as Nutris todas aqui do Vale começou a me apoiar, a me ajudar. E foi quando era bolos da Malu. Não era bolos saudáveis, era bolos da Malu. Aí foi quando, em 2016, chegou a linha aí low carb. Que low carb, na verdade, é baixo carboidrato. Não é que o nome é low carb, é estratégia low carb. Então, a Nutri, que me auxiliava, falou pra mim, Malu, tá chegando, tá, uma estratégia nova, que é para baixo carboidrato, pessoas que são diabéticas, são farinhas... Porém, o custo é mais alto ainda, que são farinhas de oleaginosas. Eu tenho os adoçantes também naturais, que na época era muito... Nossa, o valor ainda é, mas o valor era altíssimo. Peso de ouro. Exatamente. E foi quando eu falei assim, bom, se eu estou nesse lugar, vamos testar receitas? Então, assim, no começo, essas farinhas, foi desafiador para mim, porque as receitas não eram igual às farinhas, vamos supor assim, que usava fécula de batata, amido de milho, que era uma farinha, é uma farinha sem glúten, mas não é uma farinha que é do estilo de estratégia low carb. Então, eu errei muita receita. Foi quando eu fui, trabalhando, fui acertando as receitas, e aí, nisso... Eu atendia no apartamento da minha casa, na cozinha do meu apartamento que eu trabalhava. Foi quando, em 2017, as primeiras lojas mesmo começou a entrar em contato comigo. A pessoa indicou seu produto, o nutricionista indicou seu produto, eu quero seu produto aqui na minha loja. Comecei na cozinha do meu apartamento mesmo. Na época era um forno só, um fogão com forno. Eu tive que comprar um outro fogão com 2 fornos. Eu começava a fazer os bolos 8 horas da manhã e até 11 horas da noite. O dia inteiro? O dia inteiro, porque só dava 18 bolinhos por vez. A cada 2 horas, 2 horas e meia assando. E fui. E aí comecei sozinha, depois falei, tá desafiador. Aí peguei uma menina que está comigo até hoje. Trabalhando. Fui passando tudo para ela, ensinando ela como que era o passo a passo. Então, ela foi me ajudando. Com isso, eu conseguia trabalhar na minha casa e ainda cuidar do meu filho, levando ele nas terapias. E foi quando as lojas foi falando, Malu, a demanda tá pouca. Porque eu não conseguia atender com demanda alta. Né? Aí as lojas foram mais entrando em contato. Eu preciso de mais bolo, eu preciso de mais bolo. E quando foi em março de 2017, meu pai falou assim para mim, filha, tem um espaço em cima da minha casa. Por que você não reforma aqui e trabalha aqui? Eu falei, tá bom. Então, assim,
tudo que eu fui pegando, eu fui investindo, fui reinvestindo. Mandei reformar o espaço. E lá eu fiquei 6 meses. De 6 meses lá, eu estava pequeno. Eu tive que alugar um outro local, que é o local que eu estou até hoje. Que aí lá eu faço uma linha de produção onde eu asso, onde tem o estoque, onde tem a parte que esfria, onde tem a parte da preparação. Criei uma linha de produção. E nisso as lojas começaram a entrar em contato, a querer os meus produtos, por indicação. E todas as receitas eu fui adaptando, porque você fazer uma receita para um bolo é uma coisa. Agora, você fazer uma receita para uma linha de produção é outra coisa. Então, no começo também eu perdi receita, porque assim, os bolos ficavam abatumados, os bolos não cresciam. Então, eu fui não desistindo. No dia a dia, fui colocando aquilo na prática. E, com isso, fui contratando mais pessoas para trabalhar para mim. Um que fazia entrega. Aí já tinha 4 meninas na cozinha fazendo massa. Né? Então, se eu falar, aí você fala para mim, mas você sabia tudo isso? Fazer, empreender? Não. Fui aprendendo na prática, porque eu não desisti de mim, eu não desisti do propósito, que era empreender, que era até hoje. Malu, a gente sempre fala que nem sempre o caminho mais seguro é o mais bonito, né? E olha, uma multinacional perdeu uma excelente executiva, diretora, mas São José ganhou aí uma bela empresa de bolos saudáveis que hoje faz o maior sucesso e as pessoas querem saber qual que é o segredo do seu bolo ser tão gostoso, né? Mesmo com os ingredientes que não são comuns, né? Que se usa assim. Mas olha, a pessoa fala, quando experimenta assim, até vontade de comer mais e mais. E bom que é saudável, né? É bom e faz bem. O principal, assim, ingrediente que eu deposito é o amor. Você tem que ter amor. Você tem que ter propósito. Sim. E o principal mesmo, assim, de tudo, eu coloco a essência do Senhor, né? Porque foi Ele que me abençoou. O que eu passo sempre, tudo que eu tenho não é meu. Foi o Senhor que me abençoou. Você entendeu? Então, tudo que eu tenho é dele, porque Ele que me abençoou. Então, eu sou uma pessoa assim que tudo que eu faço hoje, eu coloco o Senhor sempre na minha frente. Maravilha. Fazendo sempre, Senhor, faça o teu querer e não o meu. Então, se você falar para mim, mas você pretende isso, lecionar, ajudar as pessoas que querem empreender? Sim, isso está nos meus planos, nas minhas metas, porque eu percebo aí que tem muitas mulheres querendo aprender, né? Querendo como iniciar. Então, isso já está nos meus planos, sim, futuramente, ajudar mulheres a empreender, dar o primeiro passo, a não desistir daquilo que ela quer para a vida dela. Se ela tem vontade de empreender com algo, então eu estou aí para ajudar, para contar que a trajetória não é fácil e que tem um caminho a percorrer, mas o importante é não desistir do processo. O processo é árduo, é lento, é doloroso, mas se você tem um propósito, é continuar a seguir sempre em frente, olhar sempre na direção aonde você quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar, porque isso que eu venho conquistando até hoje não é metade do que eu quero fazer ainda, do que eu quero chegar. Então, é um passo de cada vez. Sim. É você viver o processo gradativamente. Balu, olha que lição boa de empreendedorismo. Você sabe que tem muita gente que às vezes pensa igual você pensava. Poxa, eu estudei tanto, será que eu começo com isso? Será? Quando a gente vai empreender, né? A gente tem que acreditar e acreditar forte, assim. E quando é que você percebeu assim? Você falou, poxa, eu estou fazendo sucesso. Olha, eu confesso que a minha crença não me deixava observar isso, né? Que, na verdade, assim, eu não cheguei, né, a contar. Em 2019, eu passei por um processo de perda, que foi ao pai do meu filho. Então, assim, para mim aquilo foi um pouco doloroso,
né? Porque eu me vi sozinha, mãe ainda, empreendedora, a cuidar de uma criança pequena ainda com autismo. Cuidados especiais. Isso, com cuidados especiais. Então, para mim, aquilo foi mais desafiador ainda. Porém, na pandemia, eu conheci o meu atual marido. Legal. E o meu atual marido, ele, acredito, sim, na verdade, ele era o meu cliente. E ele chegou a falar para mim assim, sabia que quando eu conheci ele, você mudou a minha vida? Eu falei, mudei como? Porque ele era obeso, ele teve a diabetes, porque ele pesava 155 quilos, e ele teve pressão alta. Caramba. Então, tem um médico, eu falo assim, ô Rafael, que meus bolos chegam, às vezes tem um médico bem, assim, renomado, famoso, que fala dos meus produtos, que eu fico assim, mas como que os produtos chegam até ele? Eu falo que realmente é a mão do Senhor, abençoando para que chegue até ele. Tem um médico muito conceituado em São Paulo, que meus bolos chegou até ele, e o meu atual marido seguia esse médico, e viu esse médico falando dos meus bolos lá em São Paulo. Sim. Que o meu marido emagreceu com as dicas desse médico. E foi quando ele viu, ele falou, ó, poxa, ela é daqui da cidade. Foi lá, comprou os bolos, começou a consumir e tal. E aí, quando eu conheci ele, ele falou, sabia que você mudou minha vida? Eu passei pelo processo de emagrecimento e eu consumia dos seus produtos, dos seus bolos, dos seus pães, e ele me ajudou no meu emagrecimento. Maravilha. E aí eu fiquei muito grata, sabe? Ele falou assim, sabia que você transforma a vida de muitas pessoas? Eu não tinha essa noção. Sim. Que os meus produtos poderiam fazer isso. Sim. Ele falou, você sabe quanto que você é importante? Porque não foi só a minha vida que você transformou, você transforma a vida de muitas pessoas que consomem dos seus produtos. Coisa boa. Porque assim, do mesmo jeito que foi bom para mim, é bom para outras pessoas. Porque além dos seus produtos transformar a minha vida, ele tem sabor, ele tem aquele prazer de quando você prova, tem aquele sabor, tem algo diferente. Sim. Aí é onde eu falo, tem sim algo diferente, que é a essência do Senhor. Então, eu não tinha essa visão, né, do sucesso. Sim. Porque era uma crença que eu falava assim, quando as pessoas chegavam em mim, nossa, você é a famosa Malu, que famosa, que nada. Você entendeu? Porque eu tinha essa crença. Sim. E eu precisei fazer alguns cursos. Sim. O ano passado eu me especializei em vários cursos, e um deles que fez mesmo eu quebrar essa crença de não merecimento foi um curso de inteligência emocional. Sim. E de lá eu venho me desenvolvendo, fazendo vários processos de cursos. Então, hoje, se chegar alguém falar pra mim assim, você é a famosa Malu? Sim, sou eu, prazer. Maravilha. Você entendeu? Então eu consegui, hoje eu me aceito quem eu sou. Sim. Você entendeu? Eu me aceito e eu tenho isso para passar para as pessoas, porque as pessoas às vezes acham que ela não é merecedora daquilo. Sim, João 10 fala, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Por que eu não vou aceitar? Por que eu não posso aceitar? Sim. Você entendeu? Malu, coisa boa. Olha, papo gostoso, viu? E olha, quem está assistindo a gente com certeza vai se inspirar bastante na sua história, porque é uma história de uma caminhada, né? Uma caminhada de empreendedorismo muito bonita, de ter saído da CLT, né? De ter superado esses desafios, e hoje tem aí um negócio próspero, de sucesso, muito legal. Sabe que o pessoal nosso criou um negócio muito criativo, sabe? Uhum. Bate bola, jogo rápido. Ok, tem umas perguntas aqui que o pessoal pediu para fazer para você. Essa é para responder de bate-pronto. Ok, vamos lá. Alô, o que é o melhor de empreender? O carinho. O carinho dos clientes, das pessoas. O melhor de empreender é o carinho. Você tem o carinho. Hoje o maior orgulho? Da mulher que eu estou me tornando. Coisa boa. Uma frase. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, ninguém me faz parar de... desistir, continuar e prosseguir sempre. Maravilha. E olha, acreditar, continuar sempre, e é uma coisa que com certeza é o sinônimo aí do seu sucesso. Olha, se você não fosse da culinária, o que você seria? Uma administradora. Opa! Um livro. Um livro, são tantos.
O Especialista em Pessoas, Legal. do Thiago Brunet. Uma frase. Uma frase. Tem uma que eu falei isso daqui antes de ontem, essa frase. Ai, Rafael, peraí. Essa frase é... Gente do céu, tá vendo? Você me pegou, tava indo tão bem. Vamos lá, essa daqui eu vou falar. Tá. Não é algo que tá lá, vai. O caminho é doloroso. Sim. Os desafios são grandes, mas a perseverança, a persistência e a vitória no final é muito maior. Maravilha! E olha, a vitória chegou aí pra você. E, Malu, uma viagem inesquecível. Com meu filho, quando eu fui, de ver assim a cara dele de felicidade, pra Olímpia, que eu fui com ele. O amor da sua vida. É o meu marido e o meu filho. Coisa boa. E a Malu por Malu? Eu me amo. Oh, coisa boa. Me amo da mulher que eu estou me tornando. Oh, maravilha. Ele, São José, ama os bolos saudáveis da Malu, viu? Obrigada. Obrigado, Cepinha, aqui. Agora tem que entregar um prêmio pra você. Obrigada, Vamos Rafael. lá? Vamos, com Opa. certeza. Vem pra cá, Malu. Ô, Malu, olha que papo gostoso, viu? E parabéns por você inspirar tantas empreendedoras e pelo seu negócio ser tão saudável, tão gostoso. Eu tenho que entregar aqui pra você prêmio Melhores Empresas da Cidade pro Bolos Saudáveis da Malu. Melhor empresa de bolos saudáveis, culinárias saudáveis. Olha, os nutricionistas, as pessoas que precisam de uma alimentação especial e até mesmo o pessoal que quer emagrecer um pouquinho, consome muito seu produto e olha, é um sucesso grande. Quer deixar um agradecimento? Primeiramente, eu agradeço a Deus que, se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Agradeço ao meu filho, ao meu marido e a vocês, meus clientes, que confiam total e depositam a confiança, né, em mim e nos meus produtos, pois tudo que eu faço é com amor e com dedicação e vou continuar fazendo sempre e honrando cada um de vocês. É o que eu deixo para vocês. Bonito, viu? Olha, parabéns a sua persistência, pela sua história e pela fé também, viu? Tão gostoso a gente ver que a pessoa tem uma fé assim, acredita em Deus. Se a gente não acredita em Deus, a gente realmente não é nada. E com certeza a fé que te trouxe aí para todos esses momentos. Obrigada. Obrigadão, viu? Obrigada. E olha, eu quero experimentar os bolos da Malu. Questão. Opa! E pessoal, tem presente aqui para mim? Tem. Opa! Aí, obrigada, Ô, Malu. Obrigada pelo convite mais Opa. uma vez. Foi um prazer estar aqui no seu programa. Ô, Malu, Muito brigadão. grata e honrada mesmo. Olha Isso aqui pra só. mim é uma vitória. Isso aqui pra mim é o primeiro de muito que eu sei que eu vou conquistar. Oh, coisa boa, né? Quero entregar para você vários prêmios Melhores Empresas da Cidade. E olha, tem uns bolos gostosos aqui. Obrigado, viu, Malu? Obrigada, espero que você goste, pois tudo que tá aí é preparado com muito carinho e muito amor. Gratidão, viu? Pessoal, esse foi o Prêmio Melhores Empresas da Cidade 2023. Continue acompanhando nosso programa. Quem será o próximo ganhador do Prêmio Melhores Empresas da Cidade? Agora eu vou comer um bolo gostoso aqui do Bolos Saudáveis da Malu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Um dia, a única coisa que teremos serão histórias para contar. E a sua, repleta de desafios vencidos e conquistas, merece ser compartilhada no livro Empreendedores de Sucesso. Sua trajetória inspiradora pode iluminar o caminho de outros empreendedores, mostrando que é possível transformar sonhos em realidade. Faça parte desse legado e inspire as gerações futuras com a força da sua história. Livro Empreendedores de Sucesso, o caminho das ideias à realidade.